Olá! Boa tarde a todos. Cantinho da Del, eu espero que estejam todos bem. Porque eu estou ótima. Graças a Deus acordei bem, estou bem e gratidão sempre. Hoje é mais um dia para mais um tema. Dessa vez eu trouxe a minha bebida, né, para ir tratar um pouco as cordas vocais enquanto abordamos o tema. Antes de entrarmos no tema, eu quero sinceramente pedir as minhas desculpas, porque como já devem ter notado, hoje há muito barulho, há muitos carros a passar, pessoas, música. Só que hoje eu quis gravar num cenário diferente, por isso eu estou aqui nessa varanda. Mas eu acho que no final vai ser possível ouvir a mensagem, tá? Então, bora lá. O que eu gostaria de falar, a minha versão adolescente. É algo que eu acho que já aconteceu a cada um de nós um dia se perguntar, mas será que eu fiz as escolhas acertadas na minha vida? Será que eu tomei as decisões mais corretas para mim? E se eu tivesse feito diferente? E se naquele determinado aspecto da minha vida profissional, por exemplo, e se eu tivesse escolhido uma carreira diferente? Como é que teria sido? Como é que seria a minha vida hoje? O objetivo não é ter arrependimentos ou amarguras, não. É apenas se perguntar, e se hoje eu pudesse voltar e reencontrar a minha versão adolescente, o que eu lhe diria, com base nas experiências que eu acumulei ao longo do tempo até chegar à idade que tenho hoje? O que eu diria à minha versão adolescente? Então, pensei muito a respeito e achei que é um tema que vale a pena debatermos e vale a pena cada um pensar a respeito. Então, para mim mesma, eu encontrei 10 conselhos, 10 linhas que eu passaria para a minha versão adolescente. A primeira não está em ordem de importância, né? Apenas eu fui anotando e cheguei à conclusão dessas 10 linhas. A primeira coisa que eu diria à minha versão adolescente é... Sim, eu disse que a primeiríssima coisa que eu diria à minha versão adolescente é: estude e agregue conhecimento. Não conhecimentos específicos à área profissional, não. Porque o que eu noto hoje é que a vida exige que saibamos muitas coisas, além dos conhecimentos técnicos específicos da nossa profissão. Então, eu diria a ela: tire tempo para aumentar a sua bagagem intelectual, aumentar os seus conhecimentos gerais, aumentar a sua capacidade. Tire cursos, faça formações técnicas, aprenda o máximo possível, desenvolva alguma habilidade, né? Tenha uma profissão manual, como se diz, né? Algo que você consiga ganhar dinheiro trabalhando com as suas mãos. Esse é um conselho que eu considero valioso, porque as coisas estão tão incertas, estão voláteis até, que hoje você tem uma vida toda traçada, hoje você tem uma profissão, hoje você tem uma vida toda estruturada, e de um momento para o outro você pode perder tudo. E se você não tiver como se virar além do seu diploma, é muito difícil. É muito difícil. E o segundo conselho que eu daria à minha versão de 15 anos é: experimente. É momento de errar, é momento de cair, tropeçar. Experimente, mas não tenha medo de ir atrás das experiências.
Eu não estou a dizer de experiências radicais ou de coisas que podem afetar a tua vida de forma permanente, mas experimente um novo ambiente, experimente uma nova formação. Por exemplo, eu mesma, eu não escolhi de uma só vez a minha formação superior. Eu fui primeiro num curso, depois achei que não me identificava com aquilo e decidi trocá-lo. E troquei até me encaixar. Mas é aquela fase em que você tem meio que a liberdade de errar. Não errar com coisas que têm consequências permanentes. Atenção aí, não é disso que se trata. Então eu diria, tipo, vai atrás e se cair, não permaneça no chão. Se reerga que o caminho ainda é longo. Então esse é o segundo conselho que eu daria. O terceiro, a terceira posição eu diria, aprenda com os erros dos outros, mas não deixe de cometer os seus próprios erros. Porque às vezes o que acontece é o quê? Você diz, não, eu não vou experimentar, não vou tentar mais isso ou aquilo. O fulano, tio fulano, irmão fulano, primo fulano, já experimentou e falhou. Não. Você vai olhar, eu diria para ela, olhe para o erro, o fulano da fulana, tire as lições e não cometa esses exatos mesmos erros. Provavelmente você experimentando a mesma coisa vai cometer os erros, mas que sejam teus próprios erros, que não seja a repetição dos mesmos erros que os outros já cometeram. Então, porque muitas das vezes, porque vimos alguém falhar numa determinada coisa e dizemos, eu não vou tentar, porque se o fulano errou, provavelmente eu também vou errar. Nem sempre, porque cada um tem a sua, como é que eu posso dizer? Cada um tem a sua história, a sua estrada. E uma coisa muito importante também que eu diria é aproveite cada fase. Porque quando somos adolescentes, né, temos pressa de ser adulto. Muitas das vezes pensamos, eu já quero ter 18, 20, 30 anos, quero ter a minha liberdade, quero ir para a minha vida, ter a minha casa, os meus filhos, meu marido, sei lá. Mas eu diria, não tenha pressa de ter isso. Aproveita a fase em que se encontra. Viva tudo que é suposto viveres na fase em que você se encontra. Sempre tendo um juízo. Não tem essa pressa de já querer. Já quero ter minha casa, já quero ir embora da casa dos meus pais. Às vezes vai vir um arrependimento tão grande, porque quando somos adultos, acho que todo mundo algum dia já falou, gostaria de voltar. Sei lá, quando eu era criança era mais fácil, porque as pessoas, os pais, os meus responsáveis faziam isso, aquilo por mim. Hoje eu sou obrigada a fazer isso sozinho. Então, curta ao máximo a tua fase, para que lá na frente não tenha nostalgia e queira fazer coisas que devias fazer hoje que é adolescente enquanto adulto. Porque aí o julgamento e as consequências são muito, muito mais duras. As consequências nessa fase, você fazendo coisas que era suposto fazer como adulto, como adolescente, você fazer na fase adulta, as consequências são muito mais pesadas, acredita. E não procure pular etapas, não pule etapas. Não pule etapas. Trace, caminhe passo a passo na tua estrada. Não pule etapas. E a quinta, já estamos assim. O quinto conselho que eu daria, mantenha-te positivo. Energia positiva atrai energia positiva. Energia positiva atrai positividade. Então,
Tire da sua cabeça, do seu espírito, dos seus pensamentos, aquela não dá certo para mim, na minha família é assim, todos os meus irmãos passaram por essa estrada de dificuldade, os meus pais nunca tiveram aquela abundância, então provavelmente eu também não terei. Não, corta isso. Que você é você, o teu irmão é o teu irmão, o teu pai é o teu pai, o teu avô é o teu avô. Que, tudo bem, nós sabemos que dizem que existem laços familiares e tudo mais, mas eu chego a pensar que até um certo ponto é coisa que alimentamos na nossa cabeça. Quer dizer, o pai passou para os filhos passaram para os netos e aí vai, mas acho que temos que cortar essa corrente de negatividade, às vezes, em determinados assuntos que dizem respeito à nossa família. Há quem diz, na nossa família ninguém trabalha, ninguém se dá bem na vida, ninguém casa, por exemplo, ninguém tem filho. Não. Não. Eu, particularmente, se voltasse atrás e encontrasse a minha versão adolescente, eu diria, corta. Corta isso na raiz. Tira isso da tua cabeça, tira essa negatividade. Você é você, os outros são os outros. E, bom, e esse assunto está atrelado ao sexto conselho que eu daria. Eu diria, fuja dos padrões. Tenha referências, mas seja autêntica. Que essa é uma fase sensível, complicada, em que, às vezes, por querer pertencer a um determinado meio, por querer pertencer a um determinado círculo de convivência ou de amizade, esquecemos de nós mesmos e procuramos nos assemelhar às pessoas que fazem parte desse círculo para poder ser aceitos. Isso, infelizmente, é um erro que eu vou dizer que quase cometi e que eu acredito que teria tido consequências difíceis para mim. Então, isso, seja autêntica, seja você. Tenha referências, porque é bom sempre termos um mentor. Até para cada área da nossa vida é bom ter uma pessoa que tomamos como referência, uma pessoa que já atingiu aquilo que nós queremos atingir e olhamos, acompanhamos essa pessoa passo a passo para ver como fez, quais caminhos seguiu para poder chegar onde nós gostaríamos de chegar, mas que não sejamos cópias dessas pessoas. Cópias não. Vamos imitar aquilo que é bom, mas não por fazer um copy-paste. Quer dizer, eu vou deixar de ser quem eu sou, conforme Deus me criou, conforme eu vim ao mundo, com as minhas convicções, com os meus valores, para poder ser igual ao fulano, ser aceito dentro do determinado círculo de amizade. Quando somos adolescentes, queremos muito imitar. Só que, infelizmente, imitamos as coisas erradas. Em vez de imitarmos o lado positivo, né, das conquistas das pessoas, queremos imitar as coisas erradas, o jeito errado de se vestir, o jeito errado de falar, o jeito errado de viver em sociedade. Então, eu reforçaria isso. Seja autêntica. Porque você tem os teus valores, você tem a tua forma de pensar. Não mude quem você é para se encaixar. Não faça isso. Até porque quem gosta de você, quem acha que a sua companhia é boa, vai te aceitar com a sua forma de ver a vida, com a sua autenticidade. Por isso que você vê muitos adolescentes, olha, eu já tenho alguns momentos que me dá graça, mas pô, eu já passei por essa fase e entendo mais ou menos como é que é. Todos vestidos de forma igual, penteados iguais, quando abre a boca para falar, às vezes é quase igual. Eu digo, não, eu não acredito que lá no fundo eles sejam tão iguais, mas criaram um padrão que cada um que quisesse se inserir no meio,
tinha que se igualar. E eu acho que perde-se muito imitando os outros. Perde-se muito, muito mesmo. Isso até daria para um tema de debate um dia desse. Mas pronto, hoje sou em linhas gerais. O sétimo ponto é um pouco, eu diria, difícil, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida. Mas seria, sempre que puder, sempre que tiveres oportunidade, viaje. Viaje, porque quando você viaja, você expande o teu horizonte. A tua mente se expande também, porque você vê outras formas de viver, você vê outras formas de comer, outras formas de vestir, e querendo ou não, você tira alguma coisa de positivo e agrega na tua vida. Viajar não é só sair, sei lá, ir para os Estados Unidos, ir para Londres, sei lá, Japão. Não. Uma viagem, às vezes, pode ser apenas de um bairro para o outro. Porque há bairros que têm vamos dizer, sua cultura, tem seu modo de vida. Se não tem a oportunidade de ir longe, fora, onde tem realmente um choque cultural, uma forma completamente oposta à sua forma de viver, vai perto. Viajar, às vezes, é visitar uma outra família, mas sempre que seja dentro da positividade, porque você não vai querer aprender de pessoas ruins. Ok, tudo bem que por mais ruim que a pessoa seja, há uma coisinha positiva que pode te transmitir. Ou mesmo nessa ruindade, há coisa que você pode pegar como lição aprendida e não voltar a cometer. Então viaje. Viajar também não é só fisicamente. Não estou falando de bruxaria. Longe de mim. Lendo o livro, você viaja. E viaja de que forma? Então, nesse tema de viajar, se não puder ir, pegue um livro, aprenda sobre uma outra cultura, sobre outro modo de vida. Veja o que você pode retirar disso para agregar a sua vida. Leia, 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 leia muito. Eu lia muito quando era mais nova, adolescente, tinha mais tempo. E isso só foi muito bom para mim, porque através da leitura eu aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo. Hoje em dia eu ainda leio, não tão com a mesma frequência do que antes, mas continuo a ler. E eu vejo que uma pessoa que lê é diferente. É diferente do seu modo de falar, é diferente do seu modo de pensar, do seu modo de raciocinar, do seu modo de resolver problemas. É diferente, se destaca sei lá, de uma certa forma, se destaca. Então viaje fisicamente, mas viaje também com a sua mente através da leitura. Isso é muito... Só benefícios, só vai colher benefícios com isso. O oitavo ponto, o oitavo conselho, a oitava linha que eu passaria é priorize-se. Priorize-se. É muito importante se priorizar. Porque muitas das vezes, quando você não se prioriza, como consequência também, vem problemas de autoestima. Querendo ou não, quando você sempre se doa para os outros, se doa para, sei lá, relacionamento de qualquer forma, de relacionamento que for, chega a um ponto que você começa a se perguntar: quem sou eu? E eu? Tipo, aquilo vai mexendo na tua cabeça e pode até desenvolver problema de autoestima. Infelizmente, isso posso falar na primeira pessoa. Infelizmente, isso acontece. Então, se eu voltasse do passado, eu diria: menina, priorize. Coloque-se como prioridade na tua vida. Eu não estou a defender ou querer falar daquele egoísmo. Não, eu não estou a falar de egoísmo, estou a falar de se priorizar. Porque
Se você só tiver... Qual é o exemplo que eu posso dar de uma coisa que não dá para dividir, que não dá para partilhar? Eu digo que você não vai ficar nua, vai vestir a pessoa ao lado, vai vestir o vizinho. Há quem defende isso, mas desculpa, melhor, infelizmente eu não defendo isso. Porque eu digo, para você poder ajudar o outro, você também tem que estar bem. Só você estando bem, você consegue ajudar o outro próximo. Olha, isso é meio... Eu já tive um debate com pessoas sobre isso, em que dizem que não, há casos que você tem que se sacrificar, mas eu digo, até que ponto se sacrificar? Até que ponto? Porque se for um sacrifício que te põe para baixo, um sacrifício que te destrói, desculpa, eu não defendo isso. Mas pronto, voltando ao foco aqui, eu diria, priorize-se, coloque-se num lugar onde você se sinta bem, mas sempre, sem pisar nos outros, sem prejudicar ninguém. Não entre em situações que de cara demonstram que você vai ser apenas, você apenas vai doar e não vai receber nada em troca. Acho que é esse o fundo da questão. É esse o fundo da questão. Priorize-se ao ponto de buscar apenas reciprocidade. De buscar estar apenas com pessoas que lhe façam bem, que lhe tragam positividade. É essa a questão. Depois da prioridade, eu diria, coloque na sua cabeça que o mundo é muito maior do que aquilo que está ao alcance da sua visão. Porque quando você é adolescente, muitas vezes você pensa que o mundo se resume àquilo que você está aí a ver. Mas não. E eu tive essa experiência. Eu olhava a minha volta, o meu bairro, o modo de vida das pessoas à minha volta. E para mim era isso a vida, que eu não tinha mais nada além disso. E que eu tinha que buscar, tipo, ter as mesmas coisas que eu via as pessoas terem à minha volta. Mas não. Não. Depois de ter uma certa idade, é que eu comecei a ver que o mundo é muito grande. Quando digo mundo, é as oportunidades da vida. Tem muitas oportunidades na vida. Ninguém disse que você só tem que ser igual às pessoas do meio em que você cresceu. Não. Não. Às vezes você se limita porque você não sabe do que você é capaz. Mas você é capaz de muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Há coisas que eu vejo hoje, que eu consigo ter hoje, que eu consigo, lugares que eu consigo ir hoje. E quando eu era adolescente, se me falasse que algum dia eu conseguiria isso, eu ficaria meio, sei lá, louco. Mas é verdade. Então eu daria esse conselho àquelas pessoas, aqueles rapazes, meninas que estão na fase da adolescência. Viva cada etapa. Siga o passo a passo da vida. Mas não se limite, que o mundo é grande, as oportunidades são incontáveis. É só ir atrás, saber identificar as oportunidades na vida e agarrar elas no momento certo, que você vai se dar conta que olha, não há limite. Não há limite, não há limite. E não se contenta com pouco. Não se contente. Busque sempre mais, mas da forma correta, sem vender a sua dignidade, sem deixar os seus valores de lado. E por último, eu diria, siga a sua intuição. Pois é, siga a sua intuição.
Mas antes de saber seguir a sua intuição, tem que saber identificar a voz da sua intuição. Porque muitas das vezes, o que chamamos de intuição é apenas a voz do medo, aquela voz da preocupação. Quer dizer, você pensou tanto no negativo que aquilo se impregnou de tal forma no cérebro que começa a se repetir. E quando você não sabe diferenciar o que é a voz da sua intuição e a voz do seu medo, você acaba por cometer erros. Então saiba se ouvir. Procure forma de identificar a voz da sua intuição. Aprenda a se ouvir. A ouvir a voz da sua intuição e siga ela. Siga ela, porque a nossa intuição nunca falha, não. Eu aprendi tarde a seguir a voz da minha intuição e paguei em alguns momentos preços que não haveria necessidade de pagar se eu seguisse a voz da minha intuição. E olha que a voz da minha intuição falava comigo. Mas eu fui na contramão. Me dei mal em algumas coisas. Então, era basicamente isso que eu queria falar, né? Com certeza que cada um teria conselhos diferentes para passar. E é bom que tenhamos esses momentos de reflexão, seja conosco mesmo, consigo mesmo, ou transmitindo para o irmão mais novo, o sobrinho, a sobrinha. E é bom fazermos uma retrospectiva e voltar a buscar aquela pessoa que fomos antes. Pode ser adolescente, ou se calhar só numa idade um pouquinho menor. Identificar os erros que cometemos e transmitir às outras pessoas que estão nessa fase, para que não caiam nos mesmos buracos. Gratidão pela disponibilidade de tempo, por me ouvir, gratidão. Eu vou pedir que, se tiver coisas a acrescentar a esse vídeo, fique à vontade, pode colocar embaixo nos comentários. Mas passem para os colegas, os amigos, os primos, divulgue o canal, se inscreva no canal e vamos ter mais e mais temas, sempre buscando nos alertarmos, nos darmos dicas, conselhos, experiências, passar experiência. Gratidão, até a próxima, beijinhos, espero que tenham um ótimo dia. Beijo.